Encontramos uma parte de um crânio humano enquanto reformávamos nossa casa. Olá, comunidade do Reddit! Não tenho certeza se este é o lugar certo para postar uma história como essa, então desculpem a formatação e o tamanho deste post, já que sou bem novo no Reddit. Há alguns anos, provavelmente agora há 10 anos, minha mãe e meu padrasto compraram uma casa no sul da Europa. Era uma pechincha naquela época, já que os preços não estavam explodindo como estão hoje em dia. A casa foi construída por volta dos anos 1950. Ela originalmente pertencia à nossa vizinha atual. Os pais dela a construíram após a guerra. Mais tarde, eles construíram uma nova casa bem ao lado e ainda vivem lá. Ela e seu marido agora estão com mais de 70 anos e são pessoas muito gentis. Nem minha mãe nem meu padrasto sabiam nada sobre a história da casa quando a compraram. Acho que eles apenas queriam começar um novo capítulo em suas vidas. Foi uma época difícil porque estávamos basicamente vivendo em um canteiro de obras enquanto eles renovavam muitas coisas sozinhos. Encontramos algumas relíquias na casa, uma máquina de costura antiga e alguns cartões postais de guerra que estavam escondidos sobre o chão do porão. Mas nada muito fora do comum a princípio. A propriedade tem 2 edifícios, a casa principal com um porão e um segundo edifício menor. Depois descobrimos que o segundo edifício costumava ser um estábulo de cabras. Durante as reformas, eles precisaram remover o chão, então tiveram que cavar no solo. Éramos bem novos na cidade na época, e se você já viveu em uma comunidade muito pequena, sabe o quanto as pessoas estão interessadas em novos moradores. Tenho certeza de que éramos o principal assunto de conversa naquela época, especialmente depois do que encontramos. Enquanto cavávamos, desenterramos vários restos de animais. Se não me engano, a primeira coisa que encontramos foi um osso pélvico de cabra, ou talvez parte de uma coluna vertebral. Já se passaram tantos anos que não me lembro exatamente. Mas então encontramos algo muito mais perturbador: uma parte superior de um crânio humano. Era muito claro que era real. Você poderia ver as suturas cranianas, as costuras onde o crânio humano se funde enquanto cresce. Minha mãe e meu padrasto não sabiam o que fazer a princípio. Acabávamos de encontrar o que era claramente um osso humano enterrado no estábulo. Eu pressionei minha mãe a chamar a polícia, e ela chamou. Vários carros da polícia chegaram, junto com o médico da cidade que veio examinar o osso. Você pode imaginar quantos vizinhos apareceram para ver o que estava acontecendo. O médico e a polícia confirmaram que era realmente parte de um crânio humano. Eles perguntaram se tínhamos encontrado algo mais além desse e dos ossos de cabra, mas não encontramos. Estranhamente, eles descartaram como se fosse algo que um inquilino anterior poderia ter deixado lá. Assim que chegaram, eles foram embora. Nem mesmo levaram o osso com eles. Nos disseram que dependia de nós o que fazer com ele. Alguns dias depois, conversamos mais com os vizinhos que haviam sido os proprietários da casa anteriormente. A princípio, eles estavam muito felizes que a compramos, já que parecíamos uma família normal finalmente trazendo um pouco de vida de volta ao lugar. Mas minha mãe queria saber mais sobre a história da casa, então eles nos contaram o que sabiam. Alguns anos antes de nos mudarmos, eles alugaram o lugar antes de eventualmente vendê-lo. Os primeiros inquilinos foram, segundo eles, uma família muito problemática. Eles tinham uma filha que era bastante conhecida na cidade. Não sei o quanto disso é realmente verdade, mas os vizinhos afirmavam que estavam administrando algum tipo de bordel envolvendo a filha deles. Não tenho ideia de quanto tempo supostamente isso durou, ou quantos gostéis havia. O quarto dela ainda estava na condição original quando nos mudamos. Havia símbolos satânicos pintados nas paredes e escritos estranhos. Infelizmente não tenho fotos do crânio, dos ossos ou das inscrições. Essa família tinha uma reputação muito ruim na cidade e as pessoas ficaram aliviadas quando eles foram embora. Depois deles, uma psicóloga se mudou. Ela morava lá sozinha.
Nossa vizinha nos contou que ela expunha esqueletos de animais pela propriedade e até os deixava pendurados nas paredes externas para secar. Ela foi descrita como muito estranha ou excêntrica. Como você pode imaginar, ela também tinha uma má reputação na cidade. Eu nunca tinha visto ou ouvido falar de alguém secando esqueletos de animais à vista de todos. À medida que tudo isso se desenrolava, não conseguia evitar de procurar a psicóloga online. Pelo que consegui encontrar, ela ainda está praticando hoje. Até hoje nunca descobrimos por que aquele fragmento de crânio humano estava enterrado no estábulo, ou como chegou lá no primeiro lugar. Minha mãe uma vez sugeriu que talvez a psicóloga o tivesse encomendado de uma universidade para fins de estudo. Mas provavelmente nunca saberemos. Isso aconteceu há cerca de 10 anos. Eu tinha 11 anos na época. De vez em quando, ainda penso sobre isso, porque é simplesmente tão estranho. Eu ainda não sei onde alguém poderia até mesmo encomendar algo assim, ou porque você enterraria em um lugar tão aleatório. Eu só queria compartilhar essa história aqui. Me ajudem a saber por que alguém enterraria algo assim, e onde uma pessoa poderia até mesmo obter um fragmento de crânio humano. Acho que é só minha curiosidade. Relato 2. Eu quase fui sequestrado quando tinha 10 anos. Oi, eu nunca realmente publiquei essa história em lugar nenhum e não contei para muitas pessoas. Isso realmente me deixou abalado quando eu era criança. Eu tinha cerca de 10 anos quando isso aconteceu. Agora tenho 27, mas ainda tenho pesadelos sobre isso. Quando eu era pequeno, a cada poucos anos, minha família voltava para a cidade natal da minha mãe e acampávamos lá por cerca de uma semana durante o verão quando eu estava de férias. E esse lugar, Edgewood, é uma cidade bem pequena. Tem uma população de 250 pessoas, mais ou menos. Pelo menos era o que eu sabia na última vez que chequei. E fica em uma parte rural da província, cercada por florestas e bem afastada, com uma comunidade unida de pessoas que se conheciam. Minha mãe, meu padrasto e minha irmã de 3 anos ficaram na casa de amigos da família para visitar. Mas assim que eu sentei, minha mãe me pediu para levar o cachorro para passear e me deu $1 de 5 centavos para pegar na loja de conveniência ao longo do caminho, para que eu pudesse comprar um sorvete ou uma bebida, o que me deixou super animada. Então, lá fui eu. A caminhada até a loja foi bem sem graça. A cidade é incrivelmente pequena e praticamente tudo estava a uma distância caminhável. A loja de conveniência ficava a cerca de 5 minutos de caminhada, então não tive dificuldade em chegar lá. Depois de comprar meu Pepsi, fui sentar do lado de fora, na frente da loja, à sombra, reservando um momento para saborear minha bebida antes de voltar para casa. Foi então que um carro azul parou. Eu não estava na área com frequência, então não reconheci ninguém além dos poucos amigos da família com quem minha mãe nos levava para visitar toda vez que estávamos na cidade. A pessoa no carro abaixou a janela e olhou para mim, oferecendo um sorriso e um aceno. Ela parecia um pouco descuidada e parecia ter uns 50 e poucos anos. Estava suja, com o cabelo bagunçado, e seu carro estava coberto de manchas de ferrugem, com vidros trincados e danificados. Eu olhei para cima, ofereci um sorriso educado e voltei para minha bebida. Não era incomum que as pessoas fossem amigáveis naquela comunidade, então, na maior parte do tempo, não pensei muito sobre isso. Ela me chamou. Oi, qual é o seu nome? Eu olhei para cima novamente, um pouco hesitante para dizer qualquer coisa. Eu era um pouco tímida com pessoas novas. Keila, eu respondi, não dizendo muito mais. Eu tinha ouvido sobre o perigo de estranhos, mas dado que essa cidade era uma comunidade muito unida e pequena, isso não me veio à mente na hora. Eu assumi que estava a salvo. Bem, Keila, eu tenho essa maquiagem aqui e você pode ficar com ela se quiser. Eu acho que você ficaria linda com essa maquiagem. Você quer vir e experimentar? Posso te ajudar a colocar. Isso foi o que fez o primeiro alerta soar na minha cabeça. Eu balancei a cabeça, dizendo a ela, não, tudo bem, eu não uso maquiagem. Eu tinha literalmente 10 anos e era bem moleca. Nunca tive interesse em maquiagem. E de um estranho, então menos ainda. Eu estava ficando desconfortável e me levantando para sair, pois ela insistia em que eu ao menos experimentasse um pouquinho. Continuei dizendo não,
e comecei a andar para longe quando ela ofereceu algo diferente. Bem, que tal um muffin? Eu tenho esses muffins que são bons demais para ficar só comigo. Tenho vários na parte de trás, se você quiser vir e pegar um. Isso foi o segundo alerta. Eu sabia duas coisas sobre andar sozinho em qualquer lugar. Uma, nunca aceite comida ou doces de estranhos. 2, nunca entre em uma van, carro ou caminhão, qualquer veículo com alguém que eu não conhecesse. Eu disse não novamente e expliquei que minha família estava me esperando. Ela parecia irritada neste ponto e insistiu novamente. Bem, eu posso te levar de volta, mas você só precisa entrar no carro. Ela estava falando comigo de um jeito meio agressivo e eu estava razoavelmente apavorada. Não disse mais nada e, em vez disso, corri com o meu cachorro, apressada a ponto de até esquecer meu Pepsi. Não sei porquê, mas algo na minha cabeça me disse que não levar a mulher até a casa onde minha família estava. Então, em vez disso, fui para o acampamento, que ficava a uns 50 metros de distância adiante. Eu pensei que ela não teria motivo para me seguir até um acampamento que provavelmente tinha outras pessoas lá, caso ela quisesse tentar algo. Mas, é claro, eu estava errada. O acampamento estava particularmente vazio aquele dia, e não é realmente monitorado por ninguém. Então, essa provavelmente foi a decisão mais idiota que eu poderia ter tomado. Eu andei pelo caminho que levava até a estrada cheia de lotes de acampamento, e com certeza, uma olhada para trás me deu calafrios e meu estômago afundou. A mulher estava me seguindo com o carro. Ela estava a uns 10, 15 metros de distância, mas estava mantendo o passo comigo, como se estivesse esperando eu parar. Eu entrei em pânico, peguei meu cachorro e andei um pouco mais rápido pela estrada para ver se podia chamar a atenção de alguém e pedir ajuda. Na minha aflição, encontrei um homem que estava montando seu acampamento e corri para ele o mais rápido que pude. Eu tentei desesperadamente explicar o que estava acontecendo. Eu estava à beira das lágrimas, explicando que alguém que tentou me colocar no carro estava me seguindo. Ele fez um som e eventualmente disse: "Desculpe, eu tenho meu cachorro comigo. Não posso deixá-la aqui por muito tempo. Espero que você encontre seu caminho de volta." E me deixou sozinha. As lágrimas escorriam pela minha face enquanto eu implorava a ele mais uma vez, mas isso não mudou a resposta dele. Olhei para trás e percebi que o carro azul tinha desaparecido. Pensei que talvez ela tivesse desistido ou não quisesse ser vista. Mas, de qualquer forma, aproveitei essa oportunidade para sair correndo novamente, desesperadamente procurando algum lugar que me levasse para casa, longe da estrada principal do acampamento. Na lateral da estrada havia uma densa fileira de arbustos. Peguei meu cachorro novamente e corri para os arbustos até estar longe o suficiente e escondido o suficiente da estrada. Eu segurei meu cachorro apertado e esperei pacientemente para ver se o carro passava, observando por entre os arbustos. Alguns minutos se passaram e lá estava ela, passando devagarinho, quase como se estivesse procurando algo. Depois que ela se afastou, eu queria sair correndo, mas algo na minha cabeça me disse que ficasse onde estava. Mais alguns minutos se passaram e o carro estava de volta. Ela tinha dado a volta, dirigindo agonisamente devagar. E essa não foi a primeira vez que ela deu a volta. Ela fez isso mais vezes do que eu consigo lembrar. Parei de contar em algum momento. Na última volta, vi ela parcionar o carro a uns 40 metros de distância, depois de onde eu estava escondido, enquanto saía e começava a andar pela estrada, novamente, como se estivesse procurando algo. Eu estava praticamente petrificada. Eu fiquei lá por Deus sabe quanto tempo, esperando enquanto ela andava pela estrada. Eventualmente, ouvi ela murmurar alguma coisa e xingar no final da frase, antes de voltar para o carro. Ela bateu no capô do carro antes de entrar e acelerar. Esperei mais meia hora ou mais, antes de finalmente reunir coragem para pegar meu cachorro e correr o mais rápido que pude para casa. Quando cheguei lá, minhas pernas estavam tremendo e mal conseguia ficar de pé. Meus pulmões estavam pegando fogo e eu estava à beira das lágrimas de novo. Minha mãe saiu e me repreendeu por ter demorado tanto, perguntando por que eu tinha ficado fora tanto tempo. Ela deu de ombros e explicou que ninguém aqui faria algo dessa forma, e voltou para dentro.
O nosso amigo da família, James, me puxou de lado e pediu para que eu descrevesse a mulher e o carro. Ele disse: "Nós conhecemos muitas pessoas aqui na cidade. Eu posso saber de quem você está falando." Contei tudo o que vi, e ele fez um som, olhando para cima enquanto pensava nas pessoas que conhecia na cidade. "Já, eu não conheço ninguém com um carro assim aqui na cidade. Vou perguntar e ver se mais alguém sabe de quem você está falando." O resto da noite foi bem sem graça, mas eu fiquei dentro de casa e me recusei a sair. James eventualmente puxou minha mãe para conversar com ela de novo, mas eu não ouvi a conversa deles. O resto da viagem foi bem tranquilo, mas durante o restante do nosso tempo na cidade, eu não fui autorizada a ir em nenhum lugar sem minha mãe ou meu padrasto, e sempre que tinha que levar o cachorro para passear, um deles sempre ia comigo. Eu não acho que fiquei sozinha novamente durante aquela viagem, exceto quando precisava usar o banheiro. O que quer que James tenha contado para minha mãe, eu quero acreditar que fez ela me levar a sério. Eu não acho que alguém soubesse quem era aquela mulher, mas honestamente, eu preferiria não descobrir. Relato 3. O dia em que quase fui assassinado enquanto fazia trilha no Natchez Trace. Então, essa é meio que uma história longa, mas vou tentar manter breve enquanto incluo todas as informações relevantes que eu ainda consigo lembrar. Eu tinha 15 anos na época. Eu moro no sul, em uma cidade que foi construída ao longo do Natchez Trace. Para quem não sabe, o Natchez Trace é um trecho de estrada muito longo que atravessa quase todo o território dos Estados Unidos, de norte a sul. Ele era usado por tribos antigamente para se locomover rapidamente pelo país, para comércio, e durante a Guerra Civil foi utilizado tanto por soldados da União quanto por soldados da Confederação para viajar. Hoje em dia é uma terra protegida federalmente e parece muito isolada. Ninguém pode construir nada a cerca de 1 milha do Trace, e não há luzes de rua, só uma estrada de 2 faixas. Existem montes de sepultamento, até mesmo tumbas da Guerra Civil sem nome e muitas trilhas de caminhadas secundárias. É extremamente ilegal desenterrar qualquer coisa, etc. Na minha cidade, não é incomum fazer trilhas por lá, porque é absolutamente lindo. Mas havia histórias sobre ter cuidado. Eu lembro que nos anos 90, uma jovem foi morta lá enquanto fazia trilha, e havia todas essas histórias de boogeyman sobre não estar no Trace depois que escurece. Fazer trilhas no Trace era algo que alguns amigos e eu costumávamos fazer bastante quando éramos jovens. Nós costumávamos sair da trilha frequentemente, porque você pode encontrar coisas realmente legais lá. Um dia, um amigo e eu estávamos lá, passando por algumas trilhas e conferindo as coisas como sempre fazíamos. Era na primavera e ainda não era verão, mas os dias estavam começando a ficar mais longos. Não era super tarde, mas um pouco mais tarde do que o normal. Mal estava escurecendo. Estávamos cerca de 1 ou 2 horas caminhando e nos afastamos da trilha como de costume. Chegamos a uma clareira nas árvores que se abria em um grande campo e havia um caminhão velho lá. Só isso já era um grande sinal de alerta, porque você não pode usar veículos fora da estrada ali. Mas havia 2 caras ao lado do caminhão com pás e terra suficiente ao redor deles que dava para ver que estavam cavando um buraco bem grande há um tempo. A caçamba do caminhão estava aberta, mas não conseguimos ver o que tinha dentro de onde estávamos. Eles olharam para nós e teve um momento meio estranho em que ninguém disse nada e eu não lembro quem se mexeu primeiro, mas lembro dos caras pulando no caminhão, ligando-o e acelerando em nossa direção. Nós corremos de volta para dentro das árvores em pânico, porque achamos que eles iam nos atropelar. Eu lembro de ouvir o caminhão parar nas árvores atrás de nós quando corríamos e ouvi-los saírem gritando. Corremos por alguns minutos até pularmos em um emaranhado de árvores quebradas e apenas ficamos o mais quietos possível. Conseguíamos ouvi-los a certa distância e também ouvimos cães latindo, como se eles tivessem cães com eles. E eu lembro especificamente de ouvir um deles gritar em algum momento: "Eu não consigo te ver, mas posso te ouvir, e meu cachorro vai te pegar."
Nós apenas ficamos quietos e não nos movemos, porque nunca ouvimos eles se aproximarem o suficiente para acharmos que poderiam nos ver. Eventualmente, ouvimos o caminhão ligar de novo à distância e ficamos lá até não ouvirmos mais, e então caminhamos cuidadosamente de volta para o carro sem dizer uma palavra. Eu lembro que durante todo o caminho de volta estávamos em silêncio, e cada par de faróis que víamos quase me dava um infarto porque achava que eram eles nos procurando. Nunca descobri o que eles estavam fazendo lá, mas deve ter sido algo ruim. Quando eu era mais jovem, minha mente sempre ia para o clichê óbvio, como alguém escondendo um corpo. Principalmente porque seria um bom lugar para fazer isso, ninguém procura coisas lá. Mas conforme fui crescendo, comecei a pensar que provavelmente era dinheiro sujo ou esconderijos de drogas. A cidade também é pequena o suficiente que sempre me perguntei se já encontrei essas pessoas novamente em público e simplesmente não percebi. Fazendo compras ou resolvendo coisas. Quantas vezes eu estive um carro ou dois atrás deles em um semáforo? Até hoje, isso me dá arrepios. Bem, esses foram os relatos de hoje. Se você curtiu, se inscreva no canal, deixe seu comentário e o like. Em breve, mais vídeos como este para acompanhar seu café ou chá. Por hoje é só. Deus te abençoe.